Olá, irmãos da Igreja Batista Central de Campinas. Como é bom estarmos juntos novamente para esse tempo de devocional Pausa para a Paz. Hoje eu quero falar com vocês sobre a salvação como obra da graça de Deus. Muitas pessoas ficam admiradas. Como pode Deus nos salvar somente pela graça, absolutamente pela graça? É muito comum as pessoas não entenderem esse conceito de graça. Isso está dentro do nosso coração. A gente acha que sempre tem que fazer alguma coisa para obter a salvação, como mérito, para fazer, desempenhar alguma coisa. E a Bíblia diz que a salvação é obra completa da graça de Deus. O texto está em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, que diz assim: Porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque nós fomos feitos em Cristo Jesus, novas criaturas, para as boas obras, após sermos salvos. E essas boas obras Deus preparou para que nós andássemos nela antes dos tempos eternos, né? Então, a Bíblia diz que o homem não é salvo mediante prática da lei, mediante boas obras, mediante o seu próprio esforço. Nós temos o texto lá de Romanos capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Ninguém será justificado diante de Deus mediante as obras da lei, porque através da lei vem o pleno conhecimento do pecado. A função da lei não é salvar, é mostrar o erro, mostrar quão pecadores nós somos e quão dependentes da graça e da misericórdia de Deus nós somos. Não há um justo, nenhum sequer, diz a Bíblia. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Gálatas 2,16, o apóstolo Paulo diz assim também: Sabendo contudo que o homem não é justificado mediante as obras da lei, e sim através de Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo. Porque pela fé em Cristo e não pelas obras da lei é que nós somos justificados. Nós temos, por exemplo, o texto de Efésios, capítulo 1, versículos de 4 a 8, que diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, para o louvor da glória de sua graça, diz o texto. Ele concedeu isso gratuitamente no amado. Gratuitamente no amado. Nele, Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e conhecimento. Veja que interessante, Deus derramou sobre nós a sua graça com toda a sabedoria, de forma abundante, de forma grandiosa e gloriosa. Efésios 2, versículos de 5 a 7, diz assim: Nós estávamos plenamente mortos em nossas transgressões, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por que Deus fez isso? Deus fez isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus demonstra a sua graça salvando pecadores, imerecedores, ímpios. Deus justifica ímpios, pessoas completamente alienadas à sua salvação. Tito, por exemplo, capítulo 3, versículos de 5 a 7, diz assim: Mas quando se manifestou a bondade do nosso Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, diz a Bíblia, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos os seus herdeiros, segundo a esperança de vida eterna. Que graça maravilhosa, que graça que muitas vezes é escandalosa, não é?
O filho pródigo saiu de casa, voltou e foi recebido pelo seu pai. De forma gloriosa, grandiosa, o pai o perdoa, o abraça e o recebe novamente. E o último texto está lá em Romanos 10, de 1 a 4, o apóstolo Paulo falando dos seus compatriotas judeus, que eram homens extremamente religiosos, que guardavam a lei. Assim como o próprio apóstolo Paulo, antes da sua conversão, guardava a lei como mérito, tentando obedecer a Deus e obter a salvação pelo seu próprio mérito. O texto diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, os judeus, é para que sejam salvos. Porque eu dou testemunho a favor deles, de que eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento, diz a palavra de Deus. Pois desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Esse é o problema daquele que não reconhece a salvação absolutamente pela graça mediante a fé. Ele quer ser salvo pela sua própria justiça, pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio desempenho, através do legalismo, do esforço, do seu desempenho. E a Bíblia diz assim: pois desconhecendo a justiça que vem de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitavam à justiça que vem de Deus, porque o fim, o alvo da lei é Cristo, para a justiça ou para a justificação de todo aquele que crê. Irmão, irmã, pregue, divulgue essa graça maravilhosa que nos salvou e que nos sustenta até o dia de Cristo Jesus. Viva pela graça, viva pela fé, agradeça, louve a Deus por essa graça maravilhosa. Como nós cantamos, né? Amazing Grace, que graça maravilhosa, graça incomensurável é aquela que nos alcançou. Portanto, nós somos salvos somente pela graça, mediante a fé, não por desempenho, não por obras praticadas por nossas próprias mãos, mas somente pela graça mediante a fé, por causa da grande misericórdia e do infinito amor de Deus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom, é dádiva, é presente de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço.